Voltando, pessoal, para o nosso bloco 3, vamos agora falar de jornada in itinere e começar a falar o que é uma jornada de trabalho normal. Qual que é o tempo normal, com coisa que nós sabemos, né? Sabemos que são 8 horas diárias e 44 horas semanais, mas aí agora nós vamos confirmar essa informação que nós vimos lá no artigo 7º da Constituição. Agora nós vamos confirmar isto, vamos ver que a CLT prevê o mesmo e vamos entender o porquê que dentro de um mês, quando são 44 horas semanais, o salário hora nós dividimos por 220, quando são 40 horas semanais dividimos por 200. Vamos entender essas informações. Então vamos lá, o que é jornada in itinere, né? Antes da reforma trabalhista, a CLT previa que aquele tempo que o empregado gastava para chegar até o trabalho, quando era um local de difícil acesso, ele era remunerado, ele já era considerado como de efetivo trabalho, justamente porque o acidente de trabalho, quando acontece ali também no percurso, né, de casa até o trabalho, se configura, né, um acidente de trabalho, né? Aliás, eu fui redundante. É, Existe também, na questão do acidente de trabalho, considera-se um acidente de trabalho aquele que ocorre quando o empregado está entre sua casa e o trabalho. Então, a CLT entendia que se isso se configura um acidente de trabalho, logo também o tempo que o empregado está gasta de sua casa ao trabalho também é considerado de efetivo trabalho, né? Mas veio a reforma trabalhista e disse, não é possível prever o cômputo do tempo de deslocamento. Agora a CLT fala que não é pago esse tempo de deslocamento. Ela não prevê mais no cômputo o tempo de deslocamento. Portanto, foi extinta a hora in itinere, qualquer que seja a situação. Seja de difícil acesso, seja com o empregado, às vezes o empregador fornece ali condução, ônibus, pega todos os empregados daquela região, né, quando é uma empresa que é muito longe, muito retirada da cidade, independentemente, empregador oferecendo ônibus, transporte ou não, sendo de fácil ou difícil acesso, não vai ser computado este tempo, né, que o empregado está gastando na jornada de trabalho. O tempo de deslocamento não é mais computado na jornada de trabalho. Não existe mais jornada in itinere. Isso está previsto no artigo 58 da CLT, parágrafo 2º, que diz o seguinte: o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador. Então, tá falando todas as hipóteses. O tempo despendido pelo empregado desde a sua casa, a sua residência, até a efetiva ocupação do posto de trabalho, e aqui fala até a efetiva ocupação do posto de trabalho. Tanto que o legislador foi cuidadoso, porque também muito já se entendeu, tá? Que chegou na portaria, se a empresa é muito grande, leva até 10 minutos, 15 minutos para chegar até ali o posto de trabalho, já era considerado como hora na jornada de trabalho, já estava contando. E aqui fala que não, até a efetiva ocupação do posto de trabalho, tá? O tempo despendido pelo empregado. E para o seu retorno, né, quando ele volta para casa, caminhando por qualquer meio de transportes, até mesmo inclusive aquele fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Foi muito claro esse artigo agora. Então, não existe mais jornada in itinere. Desde o momento que sai de sua casa até a hora que chega ali na efetiva ocupação do posto de trabalho, o empregado não é remunerado. Ele começa a ser remunerado a partir do momento que ele bate o ponto e começa a trabalhar. Antes disso, não existe mais remuneração. Assim, além do tempo de deslocamento para o trabalho, o tempo de deslocamento da portaria da empresa até o posto de trabalho também não será computado como jornada de trabalho, conforme eu acabei de falar para vocês, tá? Deste modo, a jornada de trabalho tem início no momento em que o empregado chega no seu efetivo posto de trabalho. Antes disso, não existe mais remuneração e não é computado no tempo da jornada de trabalho, tá? Pessoal, de horas de jornada em itinere é isso. Então, uma coisa eu falo para vocês. Se vocês virem questões
E vocês vão ver aqui comigo, quando acabarmos esse assunto, né, de jornada de trabalho, se vocês virem questões falando que a jornada de trabalho em itinerary, né, a jornada em itinerary é paga em tal e tal situação. Sempre que vocês virem questões falando, alternativas falando que existe jornada em itinerary, corta, elimina, vai estar errado. Jornada em itinerary não existe mais. Já existiu antes. Se vocês virem também questões, fizerem questões antes de 2017, estará com o gabarito errado, não se enganem, tá? Cuidado a fazerem questões antigas, tá? Antes da reforma trabalhista, que podem confundir vocês. Tentem fazer de 2017 para cá, de julho de 2017 para cá, porque antes existia jornada em itinerary. Então vocês verão gabaritos que falam que existe jornada em itinerary, mas de 2017 para cá não existe mais. Qualquer que seja a questão que fala de jornada em itinerary, vocês vão marcar sempre que não é computado como jornada de trabalho, não é pago mais. E agora então vamos começar a falar das modalidades de jornada de trabalho, tá? Vamos falar da jornada normal e falar depois das especiais. Então, a jornada normal de trabalho, nós sabemos que é de 8 horas diárias, tá? 44 horas semanais. Isso nós já vimos no artigo 7º da Constituição e também vamos ver que está previsto no artigo 58 da CLT. O artigo 7º da Constituição, o inciso 13, número romano também não é comigo. O inciso 13 fala o seguinte, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? Isso daí nós vamos ver mais à frente, nesta aula de jornada mesmo, a questão da compensação, tá? De horários, do banco de horas, da redução da jornada e também das horas extras. Mas a Constituição garante, tá, no artigo 7º, inciso 13, que a duração do trabalho não será superior a 8 horas diárias e nem a 44 horas semanais. E pode haver ali compensação, por exemplo, em uma semana eu trabalho 48 horas semanais e na outra eu trabalho 40, tá? Nós vamos ver todas essas hipóteses aí, é a questão da compensação de horários. Existe essa flexibilidade. Mas a regra é 8 horas diárias e 44 horas semanais. E a CLT, no artigo 58, fala o mesmo. A duração normal do trabalho para esses empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Existem categorias que têm outro tipo de jornada de trabalho, tá? E aí vai depender de cada caso. Em regra, a lei traz que é 8 horas diárias para acompanhar a Constituição, tá? Até aqui, essa previsão veio posterior à Constituição, porque já teve jornadas de trabalhos muito maiores do que essa, antes de ter a Constituição de 1988. Mas pode vir a lei, tá? Ou até mesmo a Convenção, um acordo coletivo que fale, que fixe outro tipo de jornada, desde que não ultrapasse, claro, esta, tá? Que fixe a menor, não a maior. Nós vamos ver que, inclusive, jornada de trabalho negociado pode prevalecer sobre o legislado, sempre respeitando os limites constitucionais. Mas já já a gente fala sobre isso. Então, ó, o módulo semanal é de 44 horas. E nós sabemos, tá, que sempre tem um dia de repouso semanal remunerado, tá? Ou descanso semanal remunerado. Nós vamos ver isso formalmente, a previsão legal. Sabemos que o artigo 7º da Constituição também traz essa previsão. Mas, pensem comigo. 7 dias na semana. São 44 horas semanais. Só que um dia é descanso semanal remunerado. Então, restam 6 dias por semana para trabalhar. Então, nós vamos dividir essas 44 horas semanais por 6. Ó, deixa eu dividir aqui para vocês. Por 6. Vamos fazer juntos. Abrir. Então, dividindo 44 dividido por 6, nós vamos achar 7,33, tá? Ok, o 7,33
é horas por dia. 7,33 é o mesmo que 7 horas mais 0,33 horas. E o que é isso? Isso significa que é 7 horas mais 1/3 da hora. E como que eu sei disso? Simples. 1 dividido por 3, vocês vão ver que dá 0,333333. Então, 7,33 é o mesmo que 7 horas mais 0,33 horas, que é o mesmo que 7 horas mais 1/3 da hora. Quantos minutos tem uma hora? Nós sabemos que uma hora tem 60 minutos. Aqui não é 1/3 da hora? Aqui é 1/3 da hora. Então, 60 dividido por 3, que uma hora tem 60 minutos, vai dar 20 minutos, certo? Então, na verdade, esse 7,33 é o mesmo que 7 horas e 20 minutos. E se nós formos multiplicar estes 7 horas e 20 minutos por 30 dias, nós vamos achar esse valor de 220 horas por mês. E esse é o divisor de salário, para você saber qual que é o teu salário hora. Por isso que quando você tem ali a jornada de trabalho de 44 horas semanais e você quer saber qual que é o teu salário hora, você divide por 220, tá? Pega o teu salário ali, divide por 220, você vai achar o teu salário hora. Agora, por outro lado, se o empregado labora 40 horas semanais, né? Não tem ali o expediente no sábado, por exemplo, trabalha de segunda a sexta, o divisor será de 200 horas. E isso quem está falando é a súmula 431 TST, que fala: para os empregados é que alude ao artigo 58, que é este aqui, né, de duração de 8 horas diárias. Quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor de 200 para o cálculo do valor do salário hora, tá? Então, foi o próprio TST que disse: se a sua carga horária semanal é de 40 horas, divide por 200. Se é de 44 horas, vai dividir por 220, tá? Para achar o salário hora. E aí, para finalizar, aquilo que eu já disse, pessoal, é possível a negociação coletiva para tratar da pactuação da jornada de trabalho. Nesse caso, o negociado vai poder se sobrepor ao legislado, desde que essa jornada se limite àquela jornada constitucional de 8 horas diárias e 44 horas semanais. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre pacto quanto à jornada de trabalho, pode ali a convenção e o acordo determinarem algo diferente disso, desde que os limites constitucionais sejam obedecidos, tá? Não pode ser além do que está previsto na Constituição. Pode ser aquém, pode ser a menor, a maior não. E é isso, pessoal. Próxima aula nós começaremos a falar sobre jornadas especiais de trabalho. Aí vamos aprender, né, as modalidades diferentes do normal, que são as 8 horas diárias e 44 horas semanais, como, por exemplo, o que a gente já até viu um pouco no artigo 7º, que é aquele turno ininterrupto de revezamento. Mas vamos deixar para a próxima aula, para o bloco não ficar tão grande. Aguardo vocês no bloco 4. Muito obrigada. Bons estudos. Tchau, tchau.